vencer, vencer, vencer. O Flamengo é maior do que o Palmeiras e lá dentro do Allianz Parque, dentro do nosso salão de show, porque eles não ganham da gente, só a gente que ganha deles lá. 8 anos sem ganhar do Flamengo e ontem a gente deu um baile de tática e tudo mais. Vamos aqui com o Pascoal no Equipe F, Zé Elias, crédito de imagem, ESPN Brasil, Grupo Diz no link abaixo e bora lá. Mas antes, você sabe, né? Se inscreva no canal ASR Fla, caso você não seja inscrito, é claro. Ative o sininho de notificações e chega dando o like para ajudar a gente a levar o canal. E Flamengo é melhor no segundo tempo e deu aula de tática. Meu, aquele Wallace Ian acabou com a zaga do Palmeiras. Vamos ver tudo agora aí. Pode falar para o nosso Fora Esporte qual é o sentido verdadeiro de jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro. Tem sempre um jeito nosso, né? O brasileiro é diferente, né, gente? O brasileiro tem sempre uma manha, tem sempre um artifício, tem sempre um argumento diferente, tem explicações que são diferentes. É o jeito do brasileiro. Sim. Tem o jeito X, o jeito Y, mas o jeito não brasileiro... é maracutaia, não é nada ilícito, né? Porque o auxiliar do Abel, ao reclamar da arbitragem do jogo de ontem entre Palmeiras e Flamengo, citou o jeitinho brasileiro para explicar um possível favorecimento ao Flamengo. Eu vou explicar para você. Precisa explicar para o João Martins que jeitinho brasileiro não é isso. Não, o jeitinho brasileiro o que ele quis, se você pegar só o jeitinho brasileiro, você vai ficar irritado com o jeitinho brasileiro. Se você pegar o Boto dizendo que é coisa de terceiro mundo, você vai ficar irritado com o Boto, que falou que é coisa de terceiro mundo. Os dois. Certo? Agora, se você pegar o contexto da frase... Os dois pisaram na bola. Se você pegar o contexto da frase, ele só exemplificou os acontecimentos. Porque nós todos os dias dizemos aqui que o VAR no Brasil é uma vergonha. Vou dizer logo para você, dos 3 pênaltis, nenhum foi. Já começa a ser hábito, e não devia ser hábito vir aqui falar sobre arbitragem, mas é triste ver um jogo, que é um jogo até bem disputado, contra uma equipa muito boa como é o Palmeiras, e ver o treinador deles a falar de arbitragem, ver ali dentro um dirigente deles a invadir a cabine do árbitro, como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. O que se passa ali dentro é um penalti que é fora da... Penalti não, uma falta que é fora da área, que o árbitro transforma em penalti. Um penalti que ele não marca e que tem que ser o VAR a chamá-lo. Um pisão no Luís Araújo que dava o segundo cartão amarelo ao jogador do Palmeiras. E o que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E isto não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por este caminho, e a CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo não é do tempo, é do terceiro mundo. Aquilo que se vê ali dentro é do terceiro mundo. Vamos ser sinceros, 2 penaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. Sabíamos depois de marcar um penalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui, é assim que nós temos que viver, por isso é que muitas vezes nós nos revoltamos tanto, porque nós só queremos que as regras sejam cumpridas. E nós somos os culpados, porque trazemos eles elogiando como são os melhores profissionais do mundo. Né? Agora nós temos que escutar, ouvir isso daí. Discordo das colocações de ambos. Boto num pacote só e digo que eles, para mim, exageraram. Assim, e eu tô com o Pascoal. Nenhum pênalti para mim eu marcaria. Eu estava lá em loco. E o lance do pênalti para o Palmeiras, no cruzamento, eu estava literalmente atrás do gol ali, do lance. E olha que eu estava no camarote só com os palmeirenses. E todos eles que estavam no meu lado assim, foi fora da área. E eu estava mais preocupado de saber se pegou no braço ou não pegou, se o braço estava aberto ou não. E a maioria ele já falava isso.
Assim, o do Arrascaeta, da mesma forma, há ali um contato, mas não é suficiente para derrubar o Arrascaeta. Quando ele percebe o contato, vê que não vai chegar na bola, se joga. Eu não marcaria nenhum pênalti. E as declarações vai muito em cima dos erros da arbitragem e do VAR misturado. Proporciona para a gente ouvir, né, terceiro mundo, jeitinho brasileiro, dos caras que vieram de fora e parece que inventaram o futebol. Parece que inventaram o futebol, que aonde eles vivem nunca houve erro, não tem problema, não acontece nada. Desculpem, mas eu sou um dos caras que falo aqui no programa. Não sou contra a vir profissionais de fora que venham para agregar e para fazerem colocações que nos ajudem, que melhorem o futebol. Agora, para vir falar de terceiro mundo e de jeitinho brasileiro, me desculpe. Nenhum dos dois estão num patamar para mim para vir querer ditar regra aqui. Pra mim o Flamengo jogou melhor, ganhou o jogo, é o incomparável, não tem comparação o Flamengo com os outros. Pra gente matar a arbitragem, Zé Elias verificou outros 2 lances tão decisivos quanto os 2 penais, que não foram pênaltis, eu concordo com vocês. Os 3 não foi nem o pedido pelo Palmeiras. O do Vitor Roque é brincadeira, né? Um dos lances que, olha, mais uma vez o Varela colocando, isso tá evidente, o braço na bola, mas ao que tudo indica, acabaram de me mandar um outro ângulo do lance feito gravado na arquibancada. Mas pelo que a gente viu nos ângulos disponíveis fora da área. No Atari, o Gustavo Gomes tinha que ter sido expulso no jogo? Tem 2 lances que deveriam ter sido olhados aí, né? Primeiro foi o pisão do Gomes em cima do Luiz Araújo, né? E o Gomes já tinha amarelo e ele não deu. Tinha que ser o segundo. Mas foi acidental, mas acertou. Tinha que ser o segundo amarelo, porque normalmente esses lances estão sendo punidos assim. Né? E o segundo foi o carrinho do Murilo. O carrinho do Murilo em cima do lateral esquerdo, que entrou e fez o gol, né? Do Ayrton Lucas. É o carrinho para ser expulso. O que é um grande erro da arbitragem, né? Eu vejo muitos comentaristas dizendo e falando, não teve intensidade. A intensidade é o seguinte, você pode entrar do jeito que entrou o Murilo, só que não quebrou a perna, entendeu? Não quebrou a perna, não aconteceu, não quebrou a perna, não fez nada, então beleza. Agora, o jeito que o Murilo entrou era para ter sido expulso. Porque se pega realmente em cheio o jogador do Flamengo, o jogador do Flamengo tomou amarelo, provavelmente estaria fora. Os 2 estão fora, o Murilo e o Gomes. Mas tinha que ter sido expulso, Pascoal. Vai por mim, carrinho eu entendo. Tinha que ter sido expulso. Tô falando sério. Deixa esse negócio com ele. Tinha que ter sido expulso, porque a forma como ele entrou, uma coisa é você entrar com o carrinho por baixo e tentar pegar a bola. Outra coisa é quando o Murilo entra por cima e vai para acertar o jogador, porque já tinha tirado a bola. Né? Então, assim, os árbitros FIFA estão... O do Gustavo é mais grave porque o jogo ainda estava empatado. Amarelo. Agora tem só uma coisa assim, Pascoal, só uma coisa que eu gostaria de falar sobre o João, né? É João, né? João Martins. Já é a segunda vez que ele faz isso. No mínimo, né? Já é a segunda vez que ele faz isso. Na outra, ele falou que o Brasil tinha esquema pro Flamengo. Lembra ou não? Tem esquema, faz parte do sistema. Sistema. E ele não provou. O jeitinho brasileiro que ele falou é o lado pejorativo, não é o lado... Porque ele poderia falar, olha, nós já sabemos como funciona o futebol brasileiro, a compensação. Né? Foi um lado pejorativo. Mas esse jeitinho brasileiro foi que te tirou lá do PAOK, da Grécia, que abriu as portas para você trabalhar num dos maiores clubes do mundo, e um dos maiores clubes do Brasil, que é o Palmeiras, que te deu a possibilidade de viver numa cidade sensacional, fantástica, do qual as pessoas te tratam bem, te recebem bem. Esse é o jeitinho brasileiro que você deveria falar. Esse é o jeitinho brasileiro que você deveria valorizar. Não menosprezar as pessoas que te pagam, as pessoas que te tratam bem. Porque quando você fala jeitinho brasileiro no tom que você falou, né, você está ofendendo o brasileiro. Você está ofendendo o brasileiro. E o Boto, não vou nem falar do Boto, porque o Boto é pior ainda. Né? Terceiro mundo, jeitinho brasileiro. Mas vocês estão aqui, né? Vocês estão aqui. É tão ruim que vocês estão aqui. Por que vocês não estão lá na Europa? Em clube de ponta? Por que vocês não estão lá? Agora, eu estou esperando a mesma coragem que teve para reclamar, não, porque é o jeitinho brasileiro, é a lei da compensação. Por que você não veio a público e falou que o pênalti contra o São Paulo não foi, que o Palmeiras foi beneficiado?
Por que não veio a público e falou, olha, o pênalti contra o Sport foi beneficiado, Palmeiras foi beneficiado? Por que você não veio a público, João? Tinha que ter vindo a público, sabe por quê? Porque você tinha que ter sido honesto. Isso chama-se honestidade, que muitos brasileiros têm. Muitos brasileiros têm, do qual você ofendeu quando você falou isso. Então você deveria ter vindo a público. Olha, o Palmeiras foi beneficiado contra o Sport. O Palmeiras foi beneficiado contra o São Paulo. E tantos outros. Tantos outros. Mas sabe o que é? Você, é o jeitinho brasileiro, né? Que você aprendeu tão bem, né? Tão bem. Só chora quando é contra você. Agora, Pascoal. Ninguém reclama do jogo que acabou. Mas eu queria ver, Pascoal, se um brasileiro fosse em Portugal e falasse isso. Não uma, mas várias vezes, como eles falaram. Queria ver se um brasileiro fosse em Portugal. O que eles iriam falar? Como eles iriam tratar o brasileiro? Porque se nós falarmos alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos acusados de xenófobo, né? É preconceito, é isso e aquilo e tal. Mas eles podem falar o que eles quiserem. Com todo respeito. Sim. Não pode. Tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Uma coisa é o que acontece no campo e a gente tem que respeitar as pessoas dentro do futebol. Agora, a partir do momento que isso extrapola o futebol, que ele não entende que ele está vivendo no Brasil, que a forma do brasileiro ser, ele precisa respeitar isso. Precisa respeitar, as pessoas precisam respeitar isso, porque nós os acolhemos muito bem. Muito bem, apesar de ter alguns probleminhas no começo, né, alguns treinadores, algumas pessoas não gostarem e tal, mas nós os acolhemos muito bem e continuamos acolhendo tanto o Abel, todos que estão ali, porque eles são elogiados em quase todos os programas. Em quase todas as transmissões, eles são elogiados pelo trabalho que eles fazem. Agora, eu tô com o Zinho. Vem querer editar regra aqui, vem aqui querer ensinar o futebol brasileiro. Antes de eles chegarem, o futebol brasileiro já era pentacampeão brasileiro. Ou não? Pentacampeão mundial. Antes de eles chegarem, o futebol brasileiro era campeão sul-americano. Quantas vezes nós somos campeão da Copa América? Da Copa América não, da Libertadores. Da América e da Libertadores. Sabe? Parece que o Palmeiras nasceu com eles. Parece que o Palmeiras não. Olha, o Palmeiras... Peraí, eles conseguiram fazer resultados fantásticos, são bons treinadores. Eu gosto demais do Abel. Agora, tinha uma coisa que o Palmeiras tinha uma coisa que o Palmeiras fazia melhor antes da era Abel. Uma coisa, pelo menos. Bater pênalti. Oswaldo Pascoal. A torcida nem... É pênalti pro Palmeiras no estádio, a torcida nem comemora mais. É o quarto pênalti. Acho que são 4 nos últimos 9. Um grande jogador. Mas do jeito que ele posicionou o corpo para bater, ele indicou onde ele ia chutar. Porque de 10 pênaltis batidos contra o goleiro do Flamengo, em 9 ele caiu no mesmo canto. No Rossi? O Rossi. Em 9 ele caiu no mesmo canto. Bom goleiro, hein? Goleiro pouco falado e bem... Goleiro do tamanho... Bem competente. E 1-0 Palmeiras, Nezinho, iria destruir completamente a estratégia do Felipe. O Flamengo no primeiro tempo claramente esperou o Palmeiras, tirou a velocidade do jogo, tirou a velocidade do jogo e aos pouquinhos foi colocando as mangas de fora e o Felipe arrebentou nas substituições. Tem muito do dedo do Felipe na vitória de ontem, não tem, Zinho? Ele foi muito feliz quando o Gerson sente e aí ele surpreende, porque poderia colocar o Danilo de volante, poderia colocar o Danilo de zagueiro e jogar o Ortiz para volante. Então, o Varela de volante foi uma sacada de quem está ali no dia a dia, que está enxergando e que entendeu que ele queria uma segurança com Danilo, Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, né? Depois o Alexandre sai e joga o Varela para ali, que vai bem, né? Mobilidade, muita condição física para ir e voltar, e você vê que ficou com uma dupla de volante que ninguém nunca imaginou que poderia acontecer, né? O garoto, o Everton Araújo, que não fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, errou muitos passes, muito espaço. É bom dizer que o Flamengo ofensivamente não funcionou no primeiro tempo. O Flamengo entregou a bola para o Palmeiras foi superior. O jogo que eu enxerguei, o jogo que eu estava lá e vi, era o Palmeiras se impondo, o Palmeiras tomando a iniciativa, o Palmeiras com mais posse de bola, não criava chances claras. Aí tudo bem, teve o pênalti, e aquela coisa, se não fez, não foi competente.
Eu acho que a entrevista do Everton, goleiro, é melhor. Não fomos eficazes, não fizemos. Quando a gente teve a chance, nós não concluímos, não fizemos os gols. O jogo equilibrado, eu achei o jogo equilibrado, mas com um certo domínio do Palmeiras no primeiro tempo. Me chamou a atenção o Flamengo. O Flamengo fez um jogo, por isso que eu brinquei no meu destaque. O incomparável fez um jogo como o imbatível, né? Porque o Palmeiras é que fica mais sólido, marca muito e dá até a bola para o adversário. Vem para o jogo. Então foi isso um Palmeiras, aí, um Flamengo mais esperando, e o Palmeiras... O Flamengo parecia tempo, o Palmeiras. O jogo ficou num lado só, meio campo pro ataque. O Flamengo teve uma possibilidade no final do jogo, uma bola ali, um bate-rebate, aí o Everton, o Cebolinha chuta e o Everton pega, mas foi muito pouco a produção do Flamengo ofensivamente. Agora, defensivamente, se portou bem ali, fechou, tirou os espaços, tentou bloquear e conseguiu o primeiro tempo todo. Teve esse lance do pênalti, que para mim não foi pênalti, né? Que o Piquerez perde e aquela coisa, só perde quem está lá para bater. Então um jogo que para mim foi decidido muito pela decisão da arbitragem, porque foi muito igual o jogo, se pegar a posse de bola 50-50, Palmeiras até finaliza mais, mas não foi eficaz. O Flamengo foi quando teve a sua oportunidade, e o segundo gol já foi aquela coisa do contra-ataque, da velocidade, e mais uma vez com o dedo do Felipe. O Felipe foi bem. As mudanças, ele coloca o garoto o Wallace-Ian, que é muito bom jogador, muito bom, que dá velocidade, saca o Arrascaeta, né? E o Ayrton Lucas, que entra para puxar o contra-ataque, ele faz uma dobra na lateral, né? Então ele foi muito bem, o Felipe, sim. Que personalidade do Wallace-Ian, hein? Nossa, o moleque entrou fazendo uma fumaça. Né? Pode fazer só uma crítica a respeito do segundo gol? Claro. Se a gente puder mostrar a imagem, por gentileza, fica o segundo gol do Flamengo, da bola trabalhada. Uma bola, uma jogada em que... Do Ayrton Lucas. Do Ayrton Lucas, que faz o gol, mas que o zagueiro do Palmeiras tem a chance de tirar a bola. Mas ele tira a bola muito pequeno, muito curtinho. E aí bota o Wallace-Ian com a possibilidade de fazer o lance que ele fez. Nesse gol aí, o Gia, ele viu que não ia pegar na bola porque o Gia já estava chegando na cobertura. E aí ele sentiu o braço e se atirou, né? Aí o apitador do jogo e o rapaz do VAR, olha lá, ó o lance, ó. Tá vendo? O Murilo aqui dá a bola pro Ian. Sim. Não é a jogada. Se ele já tá na bola, dá uma raquetada, joga a bola lá no holofote, lá no placar eletrônico, não, dá um peteleco na bola, deu chance pro cara entrar e fazer o gol. E o Estevão? No jogo grande. Eu não vou culpar o Estevão pela incapacidade dos outros, né? Porque parece que só ele tem capacidade, os outros são incapazes dentro de campo. Agora o Alexandre cuidou bem dele, né, Zé? Não só o Alexandre, o Felipe foi muito bem na armação do time, né? Colocou 2 linhas de 4, diminuiu as linhas de marcação, deixou praticamente o Bruno e o Arrascaeta ali na frente no primeiro tempo. No segundo tempo, quando entra o Michael, o Palmeiras joga mais, o Flamengo joga mais porque ele consegue segurar um pouco mais a bola do que o... Ele entendeu mais o jogo que o Cebolinha, né? O Cebolinha não entendeu o jogo. Não, e aí o Flamengo começa a ganhar o jogo. O Palmeiras, se o Zinho estava lá, pode me confirmar ou não, porque a gente na televisão a gente assiste quadro a quadro, né? Mas a impressão que dava era assim, o Palmeiras quando jogava, ele adiantava o Mike, adiantava o Vitor e o Estevão ali na frente, fazia uma linha de 4 jogadores, né? 3-4-3, mais ou menos isso, porque o Mike às vezes fazia o ala e às vezes fechava, só quando perdia a bola e o Flamengo tentava jogar, especialmente no segundo tempo, no primeiro não, mas no segundo tempo que o Flamengo foi quando o Flamengo começou a jogar. Apareceram as marcações individuais. O Mike teve uma hora que surgiu, foi correndo até o outro lado do campo, e aí o Flamengo, se você marcar individual com o Flamengo, com os jogadores técnicos que tem, fica muito fácil do Flamengo encontrar situações. O próprio Everton hoje, que no primeiro tempo tinha dificuldades de encontrar os passes, no segundo tempo ele começou a acertar mais. Ele começou a encontrar melhor os jogadores ali, mais posicionamentos. Ele é bom marcador. Ele tem muita dificuldade no passe. Não, mas eu acho que assim, primeiro porque o Palmeiras pressionou, o Palmeiras tem essa característica, mas o estilo de jogo do Palmeiras, no segundo tempo especialmente, se você joga contra um time que tem qualidade que tem a do Flamengo, porque o Flamengo igualou esse tipo na parte tática e na parte de vontade. Aí prevalece o quê? A capacidade técnica. E aí é onde a gente sempre fala que o Flamengo tem alguns jogadores que são diferentes e que fazem a diferença a favor do Flamengo. Mas eu acho isso, acho que aí o Flamengo começou a jogar.
E aí o Everton... Mas o Flamengo Pedro, jogou, né? O Pedro também entrou e começou a escorar um pouco mais a bola, mas o menino entrou e arrebentou o Wallace. Meu Deus, que velocidade que o moleque tem. O Palmeiras não fez nenhum gol dentro do Allianz Parque no Campeonato Brasileiro. Os seus gols em casa foram em Barueri. Contra o Bahia, contra o Botafogo e agora contra o Flamengo. Olha lá. Eu sou fãzaço do Abel, todo mundo sabe disso. O Pascoal até brinca toda hora aí que eu sou o número 1 fã dele. Sou mesmo, mas não concordo com o comportamento. Né? Esse comportamento muito explosivo, exagerado, prejudica o Palmeiras, porque ele não estando ali, tá bom, foi lá, deu treinamento, organizou, planejou e tal, mas não estava no intervalo, não faz a leitura do jogo ali, do que está acontecendo, como o Felipe Luiz fez. Né? E foi fundamental para o Flamengo melhorar no segundo tempo. Mas assim, chama atenção porque o Palmeiras é um time muito equilibrado, o Palmeiras ainda é o líder do campeonato, pelos números todos que foram falados, vai brigar pelo campeonato, junto com o Flamengo. São as duas grandes potências. Não adianta. Tem os outros que vão chegar, que vão incomodar, tem muitos jogos, muita competição pela frente. Mas assim, Palmeiras e Flamengo vão brigar até o final pelos títulos. A gente viu os elencos ali ontem. Né? Um time domina, mas quem ganha o jogo é o outro. Porque assim, você perde a sua chance, tem a oportunidade, não mata, para um outro time que tem tanto talento, que tem um elenco até melhor. O elenco, a gente discute muito isso aqui, brinca, discute, debate. O elenco do Flamengo é considerado melhor, eu considero melhor. Não é incomparável, porque eu vejo o elenco do Palmeiras. Se você vê as substituições, é só ver quem saiu do banco daqui e dali. Inclusive a gente estava falando muito aí que o Flamengo foi convocado 5 jogadores que não chiou, não reclamou. Gente, o Flamengo não vai jogar. Sim. O Flamengo joga dia 1º e depois acabou. Então vai reclamar do quê? Só vai jogar no Super Mundial depois. O jogo contra o Sport já está, né? Não vai acontecer. Então o Flamengo joga no dia 1º contra o Fortaleza, vai jogar a Libertadores, inclusive vocês vão assistir aqui na ESPN, quarta-feira, contra o Tati, joga contra o Fortaleza, né? E depois esses caras vão se apresentar à seleção e depois a viagem. Não tem jogo o Flamengo. Então o Flamengo não vai ficar desfalcado desses jogadores porque vão servir a seleção brasileira. Mas em jogos como esse, Prial, é jogo de time grande. Você tem a possibilidade de encontrar um erro do time adversário é baixíssima, porque a concentração é diferente, a forma de você encarar e de respeitar o seu adversário é outra. Né? Você se comporta, você tem um certo grau de concentração contra o Juventude, aí não estou desrespeitando, não é isso, mas a forma como você joga te leva a um certo, não vou dizer relaxamento, não é isso, mas você consegue fazer um gol, depois você administra. Se o Palmeiras tivesse marcado o gol de pênalti, provavelmente nós teríamos um outro jogo. Mas você tem que, 1, 2 oportunidades no máximo de jogo, você tem que matar. Se você não matar, o cara vai lá e uma oportunidade que tem vai te matar. O Palmeiras, pra mim, eu falei que aí antes a gente sempre tá, como o Zinho falou, a gente tá brincando, mas o Palmeiras e Flamengo são os times dentro das suas características mais fortes. Você sabia que desde 2017 que o Palmeiras não derrota o Flamengo? São 8 jogos com 5 empates e ontem foi a terceira vitória do Flamengo. Eu acho que o Palmeiras precisa só aproveitar as oportunidades. O vídeo é isso aí. E eu queria ressaltar sobre Pascoal, o Rossi. Ele escolheu 9 vezes entre 10 pênalti aquele canto porque a bola foi ali. Ele não escolhe canto, ele vai na bola. Por isso que ele pegou o gol do Piquerez. E aí dificulta. Até o Gabigol, que é um dos melhores batedores de pênalti quando era do Flamengo e agora hoje ainda, ele, quando o goleiro fica e espera a batida do jogador, ele se confunde. E o Rossi é malandro, o Rossi, hein? Ele deu aquela cera, levou um cartão amarelo, aquilo ali minou a cabeça do Piquerez, o Piquerez foi lá e fez aquela caca ali. Mano, parabéns. Os 2 pênaltis não foram pênaltis. Vergonha. Mas assim, quem aproveitou? O Flamengo. E a gente foi lá e fez a cereja do bolo com o Wallace Ian e Ayrton Lucas. Ponto. É isso aí, cara. Agora, o auxiliar do Abel, jeitinho brasileiro, cara, eu não quero fomentar isso e longe de mim, né? Mas isso é pra ele ver, ele e todo o torcedor do Palmeiras, que o Flamengo é muito grande. E ai de mexer com o Flamengo.
Flamengo é o maior do Brasil. E a gente sobressai. Entendeu? Fica a dica. Questão de arbitragem. E o Zé foi inteligente, o Elias. Comentou os pênaltis contra o Sport, contra o São Paulo. E as vezes que vocês foram campeões. Foi com a mesma arbitragem. Agora tá reclamando? Aí fica fácil, né? Ei, Palmeirinha, não sabe perder, hein? Porra, assim fica difícil. Mas não interessa, a parte melhor de tudo é ver o chororô. Principalmente dos palmeirenses, é lógico, né? Chororô. A gente é melhor. O Flamengo é melhor. Deu um nó tático. Felipe Luiz foi lá e mostrou do que ele sabe. Pelas horas trabalhadas que nele fala. Ele falou que o Abel pode até chegar a igualar ele em questão de trabalho. Mas não passa não. Porque ele trabalha. Cara, eu fico imaginando que ele deve ter fuçado todo tipo de vídeo, estudado Palmeiras e tudo. Porque aquela sacada do Varela da lateral, cara, ninguém esperava isso. Mas só ele pra saber ali dentro, porque ele tá no dia a dia com os caras. Ele sabe quem é mais polivalente, vamos dizer assim. E o Birner, ele fez umas perguntas boas pro Breyle sobre essa questão aí. Eu pensava que todo mundo pensava que ele ia colocar o Léo Ortiz na frente ali com Everton Araújo e jogar o Danilo como zagueiro, mais o Léo Pereira. E aí o Birner perguntou: se a gente tá lá no ataque, para quem recompor, quem que recompõe melhor? Ou o Varela ou o Léo Ortiz? Pô, é lógico que o Varela. O Varela, ele é mais rápido. E toda aquela transição ali de volante, quem desenvolve mais? Cara, foi uma sacada boa, mas isso é o dia a dia, só isso pode dizer, né? Que o Flamengo tem com ele lá nos treinamentos. Mas, ó, parabéns. E nós somos melhores. O Flamengo é melhor. Agora o conto Boto, não tenho o que falar. Vou ficar até em silêncio, mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, já se inscreva no canal, ative o sininho, meta o dedo no like para levar o nosso canal. E a gente agradece muito, obrigado. E comenta, compartilha aí com a galera. Diz aí como foi o jogo, se você gostou, foi assim que você imaginou, você, nação, torcedor do Flamengo. Até a próxima, saudações rubro-negra.